Todo mundo já ouviu falar na fibra de carbono, mas nem todo mundo sabe o que é fibra de carbono. Então eu trouxe aqui para vocês e vou explicar de uma forma rápida. Vamos lá. Esse material aí que está presente em diversas indústrias, aeroespacial, automobilística, esportiva e diversas outras, é um compósito de fibra de carbono. Então é a fibra de carbono combinada com uma resina epóxi. E essa fibra de carbono em si é isso aí que vocês estão vendo. São fitinhas, né? Ela sai da fábrica com esse aspecto de fita mesmo, é maleável. E ela é formada por vários fiozinhos aí que são feitos da fibra de carbono. Essa fibra de carbono ela já é estudada, já é conhecida há mais de 50 anos, só que antigamente ela era retirada do algodão, do bambu, processo muito difícil de obter elas. Hoje em dia elas vêm desse material impronunciável que eu vou deixar na tela o nome, que é um material japonês, mais moderno, um material acrílico, né? E ele vai sofrer todo um processo industrial, químico, físico, e vai a altas temperaturas, a molécula vai ser rearranjada, e vai ser esticado, vai passar por vários rolos e vai sair essas fitinhas aí. E ela é muito resistente à tração, ou seja, para eu arrebentar ela, quase impossível arrebentar na mão, é por isso que ela é uma fibra muito interessante, utilizada e promissora na indústria. Só que, no sentido transversal dela, ela é muito fraquinha, então para eu desfiar essa fibra na mão eu consigo. Para resolver parte desse problema é que é feito o tecido de fibra de carbono, ou manta de fibra de carbono. E é com essa manta aí que são feitos os compósitos de fibra de carbono. Existem diversos resultados diferentes que a gente pode chegar de compósito, então não tem um só tipo de fibra de carbono. E também porque existem diversas aplicações dessa resina epóxi que eu falei para vocês. Ela pode ser só pincelada por cima da fibra, ou ela pode ser aplicada a vácuo, sob pressão, enfim. Os diferentes resultados são o seguinte: a própria manta de fibra de carbono ainda maleável, mais revestida com uma resina epóxi para juntar melhor esses fios, né? Também tem suas aplicações. Ou um plástico que vocês estão vendo aí é um material rígido. Então essa resina epóxi ela pode endurecer nessa fibra de carbono e fazer esse material rígido tipo um plástico. Só que ele é muito difícil de quebrar. Por quê? Quando a gente quebra alguma coisa, né, imagina que isso aqui é um plástico, eu vou quebrar, vai romper as fibras ali daquele material. Só que como a fibra que está compondo isso é uma fibra de carbono, muito difícil de arrebentar, ele não vai quebrar. Então assim, material muito resistente. E para fazer esses plásticos aí são essas mantas sobrepostas, né? Lógico que todas elas ligadas com essa resina epóxi. E essa manta ela pode ser sobreposta de diversas formas. Por quê? Se eu precisar de um material resistente no sentido longitudinal, né, nesse sentido aqui, e no sentido transversal, eu só uso tecido nesse sentido. Agora vamos supor que eu precise de resistência na diagonal. Então eu posso colocar mantas que tenha fibra que nesse sentido diagonal que eu preciso. Entendeu? Então existem diversas formas de fazer esses compósitos, que vão dar diversos resultados diferentes. E uma outra coisa também que pode ser feita é essa manta feita no molde. Então eu posso fazer um molde cheio de curva, com o formato que eu quiser, né, colocar essa manta aí nesse molde, no formato que eu quero, vou aplicar a resina epóxi, vai endurecer. Quando eu tirar daquele molde depois que a resina epóxi endurecer, vai vir um material rígido que vai ficar naquele formato do molde. Vamos para os números agora desse material para a gente ter uma noção. Só que é difícil ter um número exato porque, como eu falei, existem diversos tipos de fibra de carbono, ou melhor, de compósito de fibra de carbono, né? De diversas formas diferentes. Eu vou utilizar um que eu conheço, que essa barrinha que vocês estão vendo aí tinha no laboratório da faculdade que eu estudei. A gente fez alguns testes nelas, então eu vou dar os números dela. E vou comparar com o aço CA50, que é o aço de construção civil. Essa barrinha aí também tem um diâmetro parecido com esse de construção civil, que é de 10 milímetros. E para vocês terem uma noção, assim, essa barrinha ninguém lá na faculdade conseguia quebrar ela na mão, assim, ela é muito resistente. E é leve que nem papelão. E o peso específico dessa barrinha é algo em torno aí de 1.600 a 1.800 kg-força por metro cúbico. A água, para vocês terem uma noção de comparação, pesa aí próximo de 1.000 kg-força por metro cúbico. Já esse aço CA50, que eu falei para vocês, da construção civil, pesa cerca de 7.800 kg-força por metro cúbico. Então essa barrinha aí é quase 5 vezes mais leve do que o aço. E a resistência dela à tração está em torno de 2.500 a 3.000 MPa. O aço, para vocês compararem também, esse aço CA50, a resistência dele está em torno de 500 MPa. Então essa barrinha, além de ser muito leve, ela é cerca de 5 a 6 vezes mais resistente que esse aço. Então, na teoria, uma estrutura aí que teria 5 barras de aço poderia substituir por uma de fibra de carbono e ainda ficar mais leve. Mas lógico que outras coisas influenciam numa estrutura, não só a quantidade, né? A distribuição do aço influencia também, enfim. O maior problema dela, você já deve imaginar, porque como é uma fibra sintética, ela tem que ser fabricada e além da resina epóxi, o processo também não é fácil de se aplicar resina epóxi na fibra. Aliás, é um processo fácil, mas dependendo do tipo de estrutura, acaba não sendo tão fácil. O custo disso é muito alto. Então a fibra de carbono nos anos 2000, eu vou deixar um link na descrição que fala um pouco melhor disso, era cerca de 35 vezes mais cara que o aço. Hoje em dia ela é só 10 vezes mais cara que o aço.
Então é um material ainda que está muito caro, mas que está barateando. E um outro problema dessa fibra, como eu falei, não dá para simplesmente a gente pegar uma estrutura que a gente já conhece e fazer esse compósito e acabou. Por quê? Porque principalmente estruturas mais curvas, peça que tem muita curva, e até outro tipo de peça plana mesmo, a forma como eu vou precisar arranjar essas fibras para resistir o esforço da forma que eu quero, ainda não é um troço tão fácil de fazer, né? Porque a resina epóxi também ela tem que estar muito bem aplicada, porque qualquer imperfeição que ficar ali vai ser um ponto de fraqueza que pode romper esse material, né? Então, materiais como o alumínio e o aço, quando a gente põe eles numa forma, eles são uniformes. Já a fibra de carbono ela vai ter fibras em vários sentidos. Então, assim, tem essa questão. Mas muita coisa hoje em dia já está sendo feita de fibra de carbono. Na construção civil é muito utilizada a manta, como eu falei para vocês, a manta na forma maleável dela, não precisa ser rígida. Ela é utilizada para reforçar a estrutura, principalmente. Para construir uma estrutura do zero é muito caro, utilizando a fibra de carbono, não vale a pena. Melhor utilizar o aço. Mas para reforçar uma estrutura é interessante, porque eu posso aplicar essa fibra de carbono, colar essa manta por fora da estrutura, colar ela com a resina epóxi. Então não preciso quebrar nada para reforçar uma estrutura com fibra de carbono. Então esse fator aí de não precisar quebrar para eu conseguir aplicar, ou quebrar pouco pelo menos, acaba barateando. É um material caro, mas que por causa da aplicação deles acaba se pagando e valendo a pena de utilizar na construção civil para reforço estrutural. Eu vou deixar também um link na descrição que é muito maneiro, numa fábrica de carro na Europa. É um negócio meio experimental ainda, mas eles fazem um carro quase que todo com compósito de fibra de carbono. Eles utilizam várias formas diferentes, até a peça do motor do carro é feita com esse compósito. Então, várias formas diferentes, com vários tipos de curva diferentes. E é muito maneiro ver aí as peças que os caras conseguem fazer com esse compósito de fibra de carbono. Então, agora, se você sabe o que é fibra de carbono, deixa o like aí. Se inscreve no canal também para mais vídeos do tipo e valeu!